Em nossa videoaula de hoje, daremos continuidade ao estudo do sistema nervoso. Agora, aprofundando uma parte bem importante, uma parte do sistema nervoso central, do SNC, que é a medula espinal. Vamos entender uma das funções da medula espinal, que é a elaboração do ato reflexo. Espero que nós tenhamos uma boa aula. Vamos lá! O ato reflexo, o que é? Primeiramente, o ato reflexo é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso e ocorre quando reagimos de maneira instantânea e involuntária a estímulos ambientais. Essas respostas imediatas e involuntárias são chamadas de atos reflexos, reações tão rápidas que a mensagem só chega ao cérebro após a resposta ter sido gerada. Isso acontece porque esses atos são uma resposta medular a determinado estímulo. Quando dizemos que o ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária, estamos querendo dizer que esses atos são independentes da nossa vontade, que nosso corpo gera esse tipo de ação-resposta diante de determinados estímulos. Essa resposta é medular porque essa ação-resposta é gerada pela própria medula espinal, o que significa dizer que a mensagem gerada por esse estímulo não precisa chegar ao cérebro para que tivesse sido criada. Ou seja, essa resposta, o ato reflexo, foi uma reação involuntária, imediata, elaborada por essa parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos analisar um exemplo. Quando colocamos a mão em uma chapa quente, retiramos a mão rapidamente antes mesmo de sentir a dor. Esse tipo de reação, essa reação tão rápida a esse estímulo, no caso, temperatura, é denominada de ato reflexo e essa resposta é exclusivamente medular. Ou seja, é uma resposta que não foi gerada pelo cérebro, é uma resposta que foi gerada por uma outra parte do sistema nervoso central, que foi a medula espinal. A mensagem chegaria até a medula espinal que enviou uma resposta antes do nosso cérebro processar que estamos passando por uma situação de perigo. A resposta a este estímulo, temperatura, calor, é tão rápida que retiramos a mão antes mesmo de sentir a dor. Essa, portanto, é uma resposta rápida, imediata, elaborada pela medula espinal. Então, esse slide quer esclarecer conosco este primeiro ponto do nosso exemplo. Todo ato reflexo é uma resposta involuntária, imediata, gerada por uma parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal. Nenhum outro tecido ilustra tão bem o conceito de trabalho em equipe quanto o tecido nervoso. A transmissão de informações pelas células nervosas lembra uma verdadeira corrida de revezamento, em que um neurônio fica conectado a outro, cada qual executando um determinado papel no circuito por eles organizado. Nós já estudamos em aulas anteriores 3 tipos de neurônios que nós vamos observar que participam dessa questão do ato reflexo. São os neurônios sensoriais, os neurônios de associação e os neurônios motores. Além desses tipos de neurônios que estão participando desse caminho do ato reflexo, do arco reflexo, nós vamos observar, logicamente, a participação daquele órgão que capta o impulso nervoso do ambiente, o estímulo do ambiente, que é o órgão receptor, e também do órgão que vai executar a ação-resposta, que nesse caso é o órgão efetor. Não podemos nos esquecer que todo o tempo essa ação-resposta é elaborada pela medula espinal. Essa é uma ação-resposta medular. Em um primeiro momento, nesse reflexo automático imediato, não há participação imediata do cérebro, pois essa resposta é elaborada pela medula espinal. Como ocorre um ato reflexo? O ato reflexo é uma ação totalmente involuntária,
que ocorre rapidamente e que envolve a medula espinal. Esse ato reflexo é produzido da seguinte forma. Primeiramente, o órgão receptor capta o impulso do ambiente. O neurônio sensitivo ou sensorial leva essa mensagem, esse impulso nervoso, esse estímulo até a medula espinal. Caso exista um neurônio associativo, ele transmitirá essa mensagem para o neurônio motor. O neurônio motor, então, levará essa ação-resposta para o órgão efetor, que pode ser, por exemplo, no exemplo do slide, o músculo, que na verdade está fazendo aí o ato reflexo da perna levantar de acordo com a batida que foi realizada, né, pelo martelinho. No caso de tocar uma chapa quente, um receptor em nosso corpo sente o calor. Neste caso, o órgão receptor é a pele. Então, o neurônio sensitivo leva esse impulso nervoso à medula espinal, que vai elaborar uma ação-resposta, o ato reflexo, que será levado até o neurônio motor, e neste caso até o músculo que nos faz retirar a mão da área quente. Nós percebemos, então, que o ato reflexo ele é essencial à nossa sobrevivência. Por quê? Porque essa ação medular, essa resposta involuntária imediata, ela impede que o nosso corpo, aquela área, fique exposta durante um tempo maior e sofra danos menores. Ou seja, é uma espécie de proteção à nossa sobrevivência. Estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o SNC, o Sistema Nervoso Central. É importante, já que esse assunto ele tem bastante detalhes, que estejamos sempre estudando os vocabulários, desde a parte do conhecimento sobre a noção básica do sistema nervoso, que é o estudo dos neurônios, até esse avanço que já fizemos, que é estudar o sistema nervoso central. Com a assistência às aulas e o estudo dos vocabulários, acredito que caminharemos em relação a essa importante parte de nosso estudo, que é o sistema nervoso. Aguardo vocês. Até a próxima aula.